Toda virada de ano guarda um significado, mas algumas marcam para sempre. Em Santos, a festa vai começar na areia, ao lado de quem importa, aproveitando shows inesquecíveis. E a noite ganhará um brilho diferente quando o céu se acender por 14 minutos. Não serão só fogos, você verá as memórias de um novo ano nascendo diante dos seus olhos. Porque os 480 anos de Santos começarão com o pé direito. Neste Réveillon, venha fazer parte dessa história. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos em mais o Jornal em Foque, o último de 2025. O tempo voou literalmente aí. A partir dessa quarta-feira já estaremos em 2026. Eu quero agradecer aqui a sua presença, a sua audiência aí nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, também no nosso canal no YouTube e demais redes sociais. No nosso site também, bocnews.com. E aí, se você preferir também, sempre as reprises, tanto na TV Com Santos, nossos parceiros, TV Com Santos, canal 8, Vivo 11 Net Claro, 45 da VIP Way, e também na Rádio Santos FM, 92,5 MHz, sempre o programa Jornal em Foque disponível a partir das 5 horas da tarde. E encerrando aí 2025, a gente vai trazer uma especialista, uma convidada muito especial, sempre participando aqui conosco, inclusive no nosso site bocnews.com, ela sempre colaborando aí com uma coluna semanal aí sobre astrologia. Enfim, o que será de 2026 para os astros? Vamos ver aí com a nossa convidada, a Virgínia Gaia, que é astróloga, psicanalista também, também com tarô e autoconhecimento. Virgínia, muito obrigado por ter aceitado a sua participação, de você de volta aqui para falar conosco. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre uma honra, sempre um prazer. A gente colabora sempre no final do ano, então é muito legal que a gente feche o ano ali com chave de ouro. Aí fechando aí hoje o último dia de 2025, até fazendo o balanço, Virgínia. Quando a gente vai, as pessoas às vezes falam assim, olha, sempre tem uma expectativa. E aí, ao longo de 2025, você participou conosco, várias e várias situações foram colocadas. O que efetivamente você aponta aí que efetivamente, porque muitas vezes tem outros fatores que se envolvem também nesse sentido. O que efetivamente, falar de 2025, que você avalia como é que foi e o que as cartas, né, o que os astros colocaram para os signos e o que efetivamente tiveram algumas alterações, se é que não se tiveram alterações nesse sentido, o que pode depois, a gente entra em 2026, é claro, o que vai acontecer para 2026. Mas primeiro em 2025 fazer um balanço aí nesse sentido. Vamos lá, muita coisa aconteceu no céu, né? A gente teve, uma das coisas que foi destaque quando a gente falou de 2025 é que a gente teria ali, especialmente no meio do ano, um período de certas tensões internacionais. E aí a gente viu que foi toda a questão que a gente teve em Estados Unidos, Rússia, a gente teve aí toda uma grande discussão sobre isso, especialmente no meio do ano. Então, por quê? Porque a gente estava com vários planetas ali, a gente estava com vários aspectos um pouco tensos no meio do ano. Aliás, o meio do ano também, dando spoiler aqui de 2026, também são meses ali bastante intensos, tá? A gente repete mais ou menos isso. E eu diria que 2026 é até um pouco mais acelerado que 2025. Se 2025 foi um ano que passou voando, 2026 tende a fazer isso ainda mais. Outra coisa também interessante, né? A gente está tendo uma grande mudança de 2025 para 2026, e que a gente viu acontecer em 2025, é que Saturno estava terminando ali, né? Ele, na verdade, encerra, né? Até fevereiro ele encerra a sua passagem pelo signo de Peixes. Onde tem Saturno, para ver, assim, onde Saturno está passando, ele sempre mostra, assim, o aprendizado coletivo, os temas que a gente vai penar um pouquinho. E a gente viu, né, o simbolismo do signo de Peixes
Peixes fala muito sobre, primeiro, imigrantes e exilados, então a gente viu esse assunto estando muito em alta ao longo de 2025, e a gente ainda tem outro tema também, que é muito pisciano, e que a gente viu a presença de Saturno em Peixes no tema de saúde mental. A gente nunca falou tanto, e nunca precisou também falar tanto de saúde mental, e é um assunto aí coletivo, né, cada vez mais as entidades mostrando essa preocupação, as entidades de saúde, os profissionais de saúde. Então, a gente está, né, nesse período. Então, a gente viu isso previsto para 2025 acontecendo. E aí eu posso dizer, 2026 vem diferente? Vem acelerando isso um pouco mais. Saturno sai de Peixes, entra em Áries, né? Ele deu até uma passadinha ao longo de 2025 no signo de Áries, mas aí entra em Áries. E aí, gente, quem tem, né, mundialmente, se a gente está vendo uma tendênciazinha ali de pesar um pouco a mão no senso de autoridade, a gente pode dizer que 2026 a gente tem que tomar bastante cuidado, porque as pessoas, as lideranças tendem a querer estar mais fortes do que nunca. Então, a gente tem que tomar aí um certo cuidado, até para a gente pensar nas lideranças, né? E outra mudança também, coisa que a gente viu acontecendo muito em 25, né? Júpiter passou aí boa parte, mais da metade do ano para cá, né? Da metade de 2025 para cá, a gente viu Júpiter passando pelo signo de Câncer, trazendo ali toda essa questão emocional, as pessoas se expondo mais às emoções, falando mais até sobre como elas estão se sentindo e por que a gente precisa também manifestar afetos. E aí a gente também vai ter uma grande mudança lá para o meio do ano, que Júpiter deixa o signo de Câncer e ingressa no signo de Leão. E com isso a gente vai ver, então, a importância do amor próprio, a importância de reconhecer os próprios talentos, a importância de o que a gente acredita e sabe fazer. Então, assim, a gente viu muita coisa em 2025 e a gente tem muitos desdobramentos disso em 2026, mas devo dizer, deve ser um ano bem diferente. Não sei se mais leve, mas bastante agitado, com certeza, mas com muita oportunidade para quem sabe para onde está indo. Eu acho que isso é um tema que já vem falando, as pessoas falando muito sobre propósito, sobre autenticidade, e esse ano, 2026, é um ano para a gente lembrar da importância de ser autêntico, de ser verdadeiro e de honrar os talentos que a gente tem, os valores que a gente tem. Então, a gente vai ver isso acontecendo. Bem, até vou ser sincero, Virginia, eu não sou um especialista no assunto, então a gente, né, mas assim, pela minha pouco conhecimento, o signo de Leão e o signo de Áries, que você falou, que no caso de Saturno entrando em Áries e Leão entrando em Júpiter, são signos, digamos assim, mais ousados, podemos dizer assim. Isso vai se repetir aí? Tem uma referência? Não tem referência? Eu estou falando alguma besteira? Ousados no sentido assim de enfrentar mesmo, né? Esse perfil aí nesse sentido. Diferente, por exemplo, de Câncer e de Peixes, né? Isso significa essa questão de autenticidade? Você falou também questão de lideranças, o poder, quem tem o poder, né? Vai querer ainda se sobrepor ao poder. Tem uma relação isso daí? Ou eu estou falando alguma besteira? Por favor, me corrija também, por favor. Pode sim. O que acontece? Ambos são signos do elemento fogo, então eles vão ter uma certa afinidade. O elemento fogo, ele fala dessa coisa da inspiração, da conexão também com aquilo que se acredita, porque são signos que falam muito da fé e da inspiração para seguir em frente, né? Já que são do elemento fogo. E aí o que acontece também? A gente tem a astrologia ela funciona muito com base nos ângulos que as coisas fazem no céu, tá? Se a gente for lembrar ali da nossa aula na escola de trigonometria, quem lembra ali das aulinhas de trigonometria? A astrologia é pura trigonometria, a gente olha os ângulos das coisas. As pessoas muitas vezes esquecem disso, mas a astrologia é bem matemática. Então, o que acontece? A relação que a gente tem entre Áries e Leão, eles vão estar a uma distância, mais ou menos, de 120 graus no céu. O que quer dizer isso? Esses 120 graus é como se formasse um dos lados de um triângulo equilátero. Lembra aquele triângulo que tem 3 lados iguais? Então, a relação deles angular que a gente vai ter a gente vai ter Júpiter e Saturno nessa relação ali como se fosse um dos lados de um triângulo equilátero, um ângulo de 120 graus. Esse tipo de ângulo mostra que essas duas forças, esses dois simbolismos, Júpiter em Leão,
Saturno em Áries, eles meio que agem em harmonia. Então, eles meio que se combinam para potencializar seus efeitos. E como tanto Júpiter quanto Saturno falam sobre lideranças e falam sobre dinâmicas de poder na sociedade, a gente certamente vai ver uma busca sobre novas lideranças que passem essa ideia publicamente, pelo menos, essa imagem pública de autenticidade, de espontaneidade, e pessoas que podem ali querer um pouquinho, pesar um pouco a mão na autoridade, né? Porque Saturno ingressando em Áries, a gente não pode esquecer que Áries é o primeiro signo do zodíaco, então e Saturno fala das estruturas sociais, então ele vai falar de um novo momento de organização social, de um novo ciclo, né? Saturno é bem lento, ele demora 30 anos para dar uma volta no zodíaco, então a cada 30 anos a gente vê essas novas fases acontecendo. Então a gente vê isso, a gente vê Júpiter também passando ali pelo signo de Leão, vai muito trazer essa questão da inspiração, uma mudança diferente, uma mudança até de como a gente lida com figuras não só de autoridade, mas também gente que inspira, artistas, pessoas públicas. Acho que cada vez mais a gente vai buscar gente que é autêntica, gente que é espontânea, que tem um talento nato e que especialmente consiga inspirar nesse caminho de crescer. Eu diria que são duas forças que trabalham juntas, e aí tem o que você falou da afinidade do elemento fogo. Essas duas forças trabalhando juntas é uma ideia de um ano que, assim, vamos fazer acontecer. É um ano que vem mais acelerado, é um ano que vem botando todo mundo para trabalhar, para fazer acontecer, tá? Então, é um ano para a gente segurar a ansiedade e aproveitar o melhor dessa geometria celeste, digamos assim, que é justamente se conectar com a própria essência para poder agir de forma espontânea e as coisas fluírem naturalmente. Bem, aí é importante aí esse esclarecimento até para as pessoas entenderem. E aí, eu te faço essa pergunta, isso de certa forma, para as pessoas que são desses signos, já que a gente está falando especialmente de Áries e de Leão, o que isso representa para elas especificamente? Qual impacto isso tem na vida dessas pessoas? Ou, pelo menos, enfim, como é que funciona isso? Especificamente quando você falou aí exatamente de Saturno e de Júpiter também. O que isso muda na vida das pessoas nascidas aí, obviamente, nesse período aí, tanto para o signo de Áries como para o signo de Leão. Depois a gente vai falar de todos os signos, mas especificamente o que muda nesse sentido para elas? O que acontece? Como esses planetas, tanto Saturno quanto Júpiter, são os principais planetas que a gente olha ali para fazer grandes previsões, né? As previsões de ciclos de vida. Quando eles entram no signo, o que vai acontecer? Vamos primeiro entender o conceito de signo. Signo, quando a gente fala só de tal signo, a gente está falando da posição do Sol no momento que a gente nasceu. Então, quando eu falo eu sou de Áries, é porque o Sol estava em Áries, né? O período ali de Áries, na hora que a pessoa nasceu. Eu sou de Leão, o Sol estava no signo de Leão. O que vai acontecer? Vai acontecer que esses planetas entrando nesses signos, vai acontecer um fenômeno na astrologia que a gente chama de trânsito. O que é trânsito? O planeta vai passar em cima, né? Júpiter vai passar em cima dos planetas que a pessoa tem no Leão, ou que tem em Áries. Então, no caso, vai ter um trânsito de Saturno sobre Áries. Então, todo mundo que tem, não só Sol em Áries, mas preste atenção, gente, ascendente Áries, Lua em Áries, né, que não é só o Sol, ou muitos planetas, às vezes a pessoa tem uma concentração grande, sabe que uma astral são todos os planetas que a gente usa, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, a gente usa praticamente o sistema solar inteiro ali dos principais astros, né? Além do Sol e Lua, que são os luminares, a gente usa os planetas, né, todos. Então, o que acontece? Saturno passando pelo signo de Áries, ele vai passar em cima desses planetas. Quem tem Sol em Áries vai ver um trânsito de Saturno sobre o Sol. O que quer dizer isso? É um período de revisão de si mesmo. Tá? Saturno, quando passa pelo Sol, é aquele momento em que a gente se revê, se reinventa, porque o Sol é a nossa identidade pessoal, né? É o nosso brilho pessoal, é nosso ego. Então, é um momento de revisão, é um momento até de prestar um pouquinho mais atenção em saúde, não que isso seja um problema, mas prestar um pouquinho mais atenção, porque Saturno tende a falar sobre temas de envelhecimento, tende a falar sobre amadurecimento. Então, digamos assim, os arianos vão ter meio que um banho de maturidade aqui. E lembrando que Saturno também, ele fica
né, bastante tempo ali, né? Ele passa ele fica por volta de 2 anos e meio a 3 anos em cada signo. Então, Saturno está entrando em Áries e a gente ainda vai ter em Áries por um bom tempo. Júpiter é um pouquinho mais rápido, ele fica por volta de 1 ano até 13 meses passando pelos signos, ele ingressa em Leão no meio do ano, tá? Júpiter ingressa em Leão a partir do dia 30 de junho, tá? E aí, o que a gente tem? Leoninos, quem tem? Além do Sol em Leão, né? Leoninos, o que é o Sol em Leão? Quem tem Lua em Leão, ascendente Leão, ou muitos planetas ou pontos importantes do mapa em Leão, vai ter o trânsito de Júpiter. E o que é o trânsito de Júpiter? Júpiter passando por ali. Júpiter fala dos momentos de expansão, de aprendizado. Então, geralmente é um momento muito bom para estudar, para conhecer coisas novas, para fazer viagens. É também, quando a gente fala que é o grande expansor da astrologia, por onde ele passa, ele tende a meio que colocar uma lupa. Então, a casa do mapa, os planetas que ele passar, os assuntos regidos por esses planetas que estão ali em Leão, eles têm que estar, se eles estiverem arrumados, a casa está arrumada, então o Júpiter tende a trazer as oportunidades de crescimento. Se a gente precisar arrumar coisas, ele tende a deixar as coisas mais bagunçadas, mas com a ideia de que a gente aprenda e cresça, tá? Porque Júpiter sempre tende a trazer para a gente oportunidade e oportunidade de crescimento, tá? Então, tende a ser ali um momento de crescimento e são signos, digamos assim, são signos que mais sentem, tá? Esse trânsito. A gente tem sempre Júpiter e Saturno passando por algum lugar, mas como a gente tem uma mudança, né? Saturno, ele já deu uma passadinha em Áries em 2025, mas agora ele volta para Áries, né? A partir de 13 de fevereiro, então a gente tem ali, aí ele chega para ficar, porque os trânsitos de Saturno são mais longos, né? Então, os arianos com certeza vão sentir mais, né? Da mesma forma que os leoninos vão sentir Júpiter, que fica até meados também de 2027 no signo dele. Muito interessante, hein? Então você que é ariano, e você que é leonino, ou então tem ascendente também, né? A questão é quando a pessoa é do signo e ainda tem ascendente, até para explicar, né? Que, assim, a gente como jornalista, a gente tem que pensar como leigo, né? As pessoas o que significa ter o ascendente, o que isso representa? Que as pessoas, o leigo, por exemplo, o meu signo é câncer e tem o ascendente em escorpião. O que isso representa, a ascendência? O que muda? Uma outra dúvida também, Virgínia, se à medida que o tempo vai passando, eu li algumas coisas nesse sentido, alguns dizem, à medida que você vai ficando mais experiente na vida, digamos assim, para não dizer mais velho, mas assim, o que isso muda? A alteração nesse sentido da questão dos signos, enfim, existe alguma coisa ou nada, não tem nada a relação, é mais um boato, mais uma fake news que é colocada muitas vezes nas redes sociais? Tem muita bobagem sobre astrologia nas redes sociais e na internet. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tem muita bobagem, tem coisa bacana, tem coisa séria. Acho que a internet popularizou a astrologia, nunca a astrologia esteve tão popular, mas tem muita coisa sem embasamento e que virou um boato e se difundiu. Essa história de que a gente vira o ascendente, né? Tem gente que fala que é depois dos 30 ou com a idade vira o ascendente, isso é mito, isso não existe. Você você nasceu com determinado sol num lugar, o ascendente em outro, você vai morrer com aquele ascendente, gosta dele ou não, você tem que aprender a viver com ele, tá? Então, e o que é tecnicamente o ascendente? Por que ele é tão importante? Pensa no seguinte, o ascendente, vamos falar tecnicamente falando, que a astrologia que eu falo, é toda uma matemática celeste. Ascendente quer dizer aquele que ascende. E o que ele está ascendendo onde? Ele está nascendo, ele está ascendendo no Equador, ali no horizonte leste, que é onde nasce. A gente não tem o sol todo dia nascendo, né? No leste, se for no oeste. Então, aquilo que está nascendo no leste, no momento do nascimento, é o nosso ascendente, tá? Por que ele é importante na astrologia? O ascendente, como ele vai determinar os signos, que a gente tem sempre os 12 signos no nosso mapa, tá? A gente tem um lugar onde a gente tem o Sol, a gente tem um lugar que tem o ascendente, e a gente tem todos os signos nas nossas, que a gente fala das casas astrológicas, que é o que faz o mapa, e tem 12 casas. Então, o ascendente, ele vai determinar quais os signos que regem todas as outras casas. Então, ele é de fundamental importância. E o que isso traz na prática? O ascendente, geralmente, é como as pessoas percebem a gente. O primeiro ponto de contato, o nosso cartão de visita. O ascendente também é a nossa relação, muitas vezes, com o nosso corpo, a relação que a gente tem com aquilo que é a nossa aparência, a nossa maneira de chegar e de começar as coisas, tudo isso é ascendente.
Por isso que é tão importante saber, deixo até a dica aqui, gente, no meu site, dá para você saber seu ascendente gratuitamente, eu tenho ali um serviço de mapa astral gratuito, dúvidas, tá? Então, dá para fazer ali, você consegue fazer de maneira gratuita para você conhecer qual é seu ascendente, porque além do seu signo solar, você tem o ascendente de todos os outros planetas. E ó, não vai mudar seu ascendente com o tempo. A gente tem uma técnica de previsão que a gente usa na astrologia, que a gente fala de mapa progredido, que é uma das técnicas de previsão, mas é completamente diferente. O mapa progredido não é o seu mapa natal, ele não vira o seu mapa natal. Então, se você nasceu com determinado signo ascendente, você vai ter esse mesmo signo ascendente para a vida toda, goste dele ou não. Não, isso é importante esclarecimento, né, Virginia? Porque hoje em dia, com as redes sociais, rede de intrigas sociais, cada um fala uma coisa e aí confunde, tem gente que acredita, né? Porque especialmente o leigo não tem ideia nesse aspecto. Uma outra dúvida também, por decanato, porque fala assim, às vezes uma mãe tem filhos do mesmo signo e aí por N questões fala, eles são tão diferentes, um é assim, o outro é assado. É claro que você explicou muito bem a questão do ascendente, outras questões, mas existe diferença do mesmo signo, por exemplo, em relação ao decanato? Quem nasce nas primeiras 10 dias, depois no segundo, no terceiro, como é que funciona isso daí? Até para na hora de realizar, e muitas questões, às vezes no mapa, às vezes o horário certo, né? Porque às vezes a pessoa faz o horário, mas na época era horário de verão, por exemplo, se a pessoa nasceu no ano que tinha horário de verão. Como é que funciona isso? Porque também às vezes confunde, se a pessoa não se baseia no horário de verão, isso pode dar uma diferença também. Como é que funciona essas duas questões aí, a título de curiosidade mesmo, que eu acho que são as perguntas que muitas pessoas devem fazer quando pedem para você a respeito do mapa astral, não? Olha, uma coisa importante da gente entender, aí nessas perguntas é que a gente vê a importância, apesar da astrologia não ter se consolidado como uma ciência, porque ela de fato não é, ela está ali, né, entre... Eu costumo dizer que ela não é exata em suas previsões, ela não é exata o suficiente para ser uma ciência e nem teológica o bastante para ser uma religião, porque a astrologia também não é religião. Ela está ali no meio entre essas duas coisas. Então, o que acontece? Apesar disso, né, e da gente não ter, digamos assim, nenhuma regulamentação para astrologia, esse tipo de coisa, e dela mexer com algo que é uma metafísica, é místico, isso também, né, o fato dela ser assim, imprecisa, de certa forma, e ter o seu espaço, porque há um espaço de livre-arbítrio para você fazer essas coisas. Então, apesar da gente ter esse tipo de coisa, a gente não pode esquecer da importância da formação do astrólogo. Astrólogo, gente, não é sair falando de signo, tá? Astrologia é todo um estudo, não só matemática, mas simbolismo, várias coisas que a gente tem que estudar. Então, respondendo aí a sua dúvida, falando sobre decanatos. Os decanatos são subdivisões dentro dos signos, tá? Quem começou com esse sistema de decanatos foram os antigos egípcios, tá? Porque eles fizeram ali uma divisão do que se chama... Primeira coisa, o que é signo, né? Signo é um pedaço do céu, ele é uma porção de um caminho aparente que a gente vê, que não só o Sol, mas também a luz dos planetas, que eles passam, né? Existe um caminho, uma faixa do céu chamada eclíptica, que é por onde passam os planetas, incluindo, né, isso além do Sol e da Lua. Essa faixa é dividida em 12 partes iguais, com base nas estações do ano. Daí que a gente tem 12 signos. Os decanatos são subdivisões dentro dos signos. Então, a gente vão ser decanatos, ou seja, vão ter 10 dias, né? Porque mais ou menos aí a gente vai ter por volta de 30 dias. Alguns signos duram um pouquinho mais, outros menos, por conta de que os signos estão relacionados ao eixo de rotação da Terra, que não é uma conta assim redonda. Mas a gente tem os decanatos, são subdivisões disso. Decanatos tem mais ou menos 10 dias, tá? Os decanatos, eles têm, digamos, sub-regências dentro deles, tá? Então, isso vai acontecer de trazer sutis diferenças. Eles não vão ser signos diferentes, vão ser sutis diferenças. Mas eu devo dizer também, muito mais importante do que o decanato é observar o mapa inteiro. Por quê? Por exemplo, se a gente tem uma estrela, por exemplo, que além dos signos, eu também trabalho com as estrelas, que a gente fala as estrelas das constelações. Então, a gente tem no céu aí as constelações clássicas e a gente usa as estrelas também de outras constelações. Você sabia que uma estrela no céu, uma estrela que a gente chama de estrela fixa, uma estrela de uma constelação ali, em conjunção com o seu ascendente, por exemplo, ela estava juntinho com o horizonte ao leste quando você nasceu. Você sabe que ela vai ter uma influência por no máximo 16 minutos, né?
Então, o que acontece? A gente tem pessoas que nasceram, 16 minutos é uma margem pequena, então pessoas que nasceram muitas vezes no mesmo dia, sob o mesmo signo, são completamente diferentes, por conta do ascendente da Lua, dos outros planetas, mas também por esses detalhes que a gente sempre vai levar em consideração. Opa, aqui, ó, gente, aqui a Pantera, que resolveu invadir, tá? Pronto. Desculpa, gente, Pantera resolveu... Que é isso? A Pantera apareceu da outra vez, se eu não me engano, também. Tá de volta. Aí falou, pô, não vão me convidar? Por favor, Virgínia. Então, assim, essa é a questão que a gente tem em relação ao decanato. Acho que deu para responder aí direitinho, né? E depois você queria também saber sobre, além dos decanatos, qualquer outra pergunta? Outra pergunta, além do decanato, era justamente que as pessoas, às vezes, têm dúvidas, né? Especificamente, que tem... Até eu mesmo me perdi, que eu achei tão interessante essa questão do decanato. Mas eu lembro e volto. Virgínia, vamos fazer o seguinte, eu prometo no próximo intervalo comercial eu retorno, mas depois no rápido intervalo comercial, tá ok? Estamos apresentando o Jornal em Foco. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Toda virada de ano guarda um significado, mas algumas marcam para sempre. Em Santos, a festa vai começar na areia, ao lado de quem importa, aproveitando shows inesquecíveis. E a noite ganhará um brilho diferente quando o céu se acender por 14 minutos. Não serão só fogos, você verá as memórias de um novo ano nascendo diante dos seus olhos. Porque os 480 anos de Santos começarão com o pé direito. Neste Réveillon, venha fazer parte dessa história.
Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, fechando aí 2025 com a nossa colaboradora aqui do Boc News também, bocnews.com, a Virginia Gaia, que é astróloga e psicanalista também, astrologia, tarô, autoconhecimento aí, tá verdadeira aula aí, e o que esperar de 2026 também nesse sentido. Virginia, aí na pergunta anterior, no bloco anterior, que de vez em quando dá uns brancos aqui, mas faz parte. No bloco anterior a gente tinha perguntado, por exemplo, a respeito do horário de nascimento. O que isso influencia? E às vezes, como você faz mapas, às vezes as pessoas, como é que funciona? Às vezes tem horário de verão e as pessoas às vezes não sabem se quando nasceu tinha horário de verão. O que isso influencia o horário que a pessoa nasce efetivamente dentro da questão da própria realização do próprio mapa astral da pessoa? Vamos lá. É uma coisa interessante da gente até tirar a dúvida de algumas pessoas. A gente fala, mas eu nasci no mesmo dia, é tão diferente. Então, muita coisa acontece, muita coisa muda no céu. E aí, de novo, reforçando a importância da gente verificar a formação do astrólogo, ver quanto que ele conhece o que ele está falando. Por que a gente pede o horário exato? Primeiro, o ascendente. Vamos lembrar o seguinte, todos os signos, quando a gente fala assim, a gente tem, os signos são com base no caminho aparente, né, do Sol, que ele vai transitando ali em relação ao fundo de estrelas. Isso estou falando da perspectiva terrestre. A gente sabe que a Terra está girando em volta do Sol, mas o resultado aqui, olhando da Terra, é que a gente vê o Sol se deslocar em relação ao fundo de estrelas ao longo do ano. Por quê? É um movimento de translação da Terra em volta do Sol. E aí a gente tem os signos, né, essa divisão aí do zodíaco em 12 partes iguais, e a gente tem a posição do Sol no mapa. O ascendente, por exemplo, ele é calculado com base no movimento de rotação da Terra. Por quê? O que traz o movimento de rotação? É justamente o que é a ideia de que a gente tem o Sol, né, ascendendo ao leste, se pondo ao oeste todos os dias. Da mesma forma, junto com o Sol, é que a gente não vê porque as estrelas estão ali, ofuscadas, digamos, pelo brilho solar, mas as constelações estão lá. Então, as constelações todas, o zodíaco inteiro, ele também passa na nossa cabeça todos os dias ao longo de 24 horas. Então, por exemplo, o ascendente, a gente vai ter uma mudança de ascendente a cada mais ou menos 2 horas, porque o dia tem 24 horas, aí a gente tem isso dividido por 12, é mais ou menos isso, tem algumas alterações por questões astronômicas também. Mas, por que o horário é importante? Porque a gente tem que localizar justamente o que estava ascendendo e outra. Os planetas também se movimentam. Então, a gente tem que saber, por exemplo, o exemplo que eu dei no bloco anterior de uma estrela em conjunção com o ascendente, que a gente tem o Sol, os outros planetas e as constelações de fundo, essa estrela, ela só vai ter, assim, ela só vai ficar em conjunção ali com o ascendente por 16 minutos. Então, só vai ter, no máximo, 16 minutos, a gente vai ter pessoas nascendo com a mesma estrela no ascendente. Então, assim, por isso que muda muita coisa. E uma estrela, essa estrela, por exemplo, em conjunção com o ascendente, ela determina muita coisa, ela é muito importante, tá? Porque ela vai trazer, assim, um tema muito marcante na nossa vida. Por isso que a gente tem que saber direitinho o horário que a pessoa nasceu. Em relação a fusos horários, né, e também o horário de verão, o que acontece? O cálculo que a gente faz, a gente pede não só o horário, mas o local de nascimento. Por quê? Latitude e longitude a gente tem que calcular, porque a gente sabe, por exemplo, que o céu é diferente para quem nasceu no Alasca e quem nasceu em São Paulo, ou que nasceu na China, né, em algum lugar, vamos pensar em Xangai, é diferente, né? Porque a gente tem que ver a posição exata, o que estava realmente ascendendo ao leste. Por isso que a gente precisa do horário. Em relação a horários de verão, hoje a maior parte dos astrólogos utiliza também softwares para calcular. Alguns softwares trazem automaticamente esse cálculo já considerando fusos horários em relação ao local e horários de verão, alguns outros não. E aí você tem como consultar, tá? Eu falo assim, eu, por exemplo, na minha prática pessoal, eu uso, é um exagero meu, porque eu sou muito cheia, eu gosto muito da técnica e da coisa toda, eu uso 3 softwares diferentes. Eu não conheço outro astrólogo que faça isso. Por que eu uso 3 softwares diferentes? Porque às vezes tem sutis diferenças. Um deles, por exemplo, não calcula o horário de verão automaticamente. Então eu vou sempre verificar. Para ver se está batendo direitinho para eu ter esse rigor todo. Nesses 3 softwares eu tenho que ter mais ou menos o mesmo cálculo, e aquele que não me traz o horário de verão, eu vou verificar as datas, e isso no mundo inteiro. A gente tem fontes de pesquisa para isso,
né? E outra também, se você nasceu, os mapas que costumam dar um pouquinho mais de trabalho, às vezes eu fiz mapa de pessoas que nasceram, não foi nem numa cidade, foi numa vila, foi num local que nem muitas vezes aparece no mapa, né? Geralmente o que eu faço? Eu vou lá, pego latitude e longitude, os pontos de referência do lugar, para ver o céu que estava lá no momento do nascimento. Então, por isso que o horário e o local são fundamentais. Tá? Sem isso, a gente não consegue fazer, porque uma pessoa no mesmo horário que nasceu em cidades diferentes, por conta de latitude e longitude, vai dar diferença sim. Até entender, você faz mapa astral, obviamente, gratuitamente para muitas pessoas, pelo menos mapas mais simples também. E é claro, quem tiver o interesse de aprofundar mais, né, as pessoas te contatam, você colabora com revistas, emissoras de televisão, rádio, tudo, né, Virgínia? Quais são as maiores dúvidas que as pessoas têm na hora que elas pedem um mapa astral para você? E o que é que você usa esse termo revolução solar? E o que é isso? Você até coloca nas suas redes sociais. O que isso representa? E aí uma outra questão, né, que a gente entra hoje com tanta tecnologia, tanta inteligência artificial, né? Ela facilita ou muitas vezes ela erra e as pessoas talvez acabam sendo levadas aí pela IA, por exemplo, né? Como é que funciona isso na sua área, por exemplo? Olha, uma coisa interessante que isso está fazendo, acho que mais ou menos um ano, eu fui até procurada para dar entrevista para fazer uma análise de algumas IAs que faziam supostamente análise astrológica. Eu peguei vários erros de cálculo mesmo, tá? Teoricamente, a inteligência artificial deveria ser melhor até na matemática e no cálculo, né? Mas tinha erro ali de cálculo e de posição das coisas mesmo. Não sei se isso foi corrigido, eu cheguei a reportar e até apontar esse tipo de coisa. Independente do cálculo, eu diria o seguinte: fazer mapa astral com IA, com inteligência artificial, é a mesma coisa que fazer terapia por inteligência artificial. A gente está vendo os problemas que estão acontecendo, né? Acho que foi um assunto muito importante do ano, que fez aí os grandes players de inteligência artificial, incluindo o ChatGPT, que acho que é o mais popular, ter que tomar providências, porque as pessoas estavam fazendo terapia, que não é terapia, venhamos e convenhamos, pela inteligência artificial, e estava dando bem errado, né? Estava induzindo as pessoas né? Estava criando surtos psicóticos, induzindo as pessoas né, a atitudes impensadas, impulsivas. Então, a gente tem que imaginar que o mapa astral, a interpretação de um mapa astral, além do cálculo, ela exige um atendimento personalizado. Isso é uma coisa que eu faço questão de pontuar. Existe site que vende mapa astral pronto, mapa astral automático? Tem. É a mesma coisa que você vai encontrar no meu mapa astral gratuito. Eu não vendo isso. É o mesmo mecanismo que eu tenho ali no meu mapa astral gratuito. Você vai lá, você vai ter um software, eu coloquei ali alguns textos e tal, para você entender mais ou menos o seu mapa. Esse é o serviço que eu ofereço gratuito. Eu não vendo mapa automatizado. Por quê? Eu posso até usar o software, como eu falei, eu uso 3 softwares diferentes para fazer um cálculo, e aí é só porque me facilita na matemática. Mas a interpretação, nada substitui o fator humano. O astrólogo é um orientador, ele é um consultor. Vamos lembrar lá atrás, onde surgiu a astrologia? O astrólogo, ele era muitas vezes contratado em tempo integral por reis, por poderosos, tanto que a astrologia ela não era popular, assim. Eu acho bom que a internet popularizou para que mais pessoas conheçam, mas a astrologia sempre foi uma coisa muito sofisticada intelectualmente, filosoficamente. Por quê? O astrólogo era um consultor do rei, ele orientava o rei sobre as decisões para o reino, sobre, por exemplo, entrar em guerra ou não, sobre conquistar território ou não, como poderia ser a probabilidade de uma determinada colheita, de uma determinada ação pública. Então, essa orientação é importante, né? Eu não abro mão disso e eu acho que astrólogo de verdade orienta, até porque eu faço não só o mapa natal, que é essa coisa que a gente leva para a vida toda, como nas técnicas de previsão, eu faço análise de tendências para o período de um ano a partir da data da consulta. E o que as pessoas me procuram, o que elas querem saber? Digamos assim, mudam-se os tempos, os reis lá atrás, né? A gente tem hoje grandes empresários, a gente tem pessoas ligadas à política, artistas, pessoas famosas, pessoas comuns também que querem se orientar.
O mapa astral, além da parte de autoconhecimento, que tem tendências que você leva para a vida toda, você tem ali uma análise de datas e temas. Então, eu consigo, por exemplo, dizer para você, e aí a gente fala de técnicas de previsão, que a revolução solar é uma delas, mas não é a única. Então, a gente tem ali, por exemplo, eu consigo dizer para você que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui aleatório, entre os meses de março a junho, tem um período positivo para você fazer investimento. Entre abril e setembro, você tem que tomar cuidado com parcerias, inclusive relacionamentos. Então, a gente consegue ver períodos com intervalos de meses positivos ou negativos para determinadas coisas. Então, eu consigo dizer para você, olha, vai fazer um investimento, então, você pode, evite investimento de risco, por exemplo. Eu costumo fazer esse tipo de orientação. Eu tenho clientes que são investidores, e eu muitas vezes faço essa orientação também. Onde investir seu dinheiro? Existem pessoas, por exemplo, que a gente vê no mapa natal, que são pessoas que não têm um perfil de investimento, por exemplo, para risco, e a gente alerta. E também nas previsões, a gente vê, olha, aqui tem uma oportunidade de investimento, por exemplo, a gente consegue ver se é algo que precisa ser muito seguro, uma poupança, uma renda fixa, ou se a pessoa pode ousar mais um pouquinho, pode fazer alguma coisa diferente, mesmo assim a gente vê o perfil para ver como, para que ela não perca a mão nisso, tá? Por isso que é um trabalho detalhado de orientação, até porque o que a gente faz? A gente ouve a pessoa, o que ela tem de planos, de planejamento, para que a gente oriente as datas, os melhores momentos para isso. A Revolução Solar, ela é uma das técnicas. Pra você ter uma ideia, o mapa que eu falo, o mapa astral completo mesmo, ele une 6 técnicas. Era assim que os consultores dos reis faziam, e eu não acho justo fazer menos para as pessoas que eu atendo, né? Então, a gente tem esse leque de técnicas. A Revolução Solar, ela mostra, é um mapa do ano, né, que a gente tem no momento do nosso aniversário, é o momento que o Sol volta para o ponto que ele estava no momento que você nasceu. Ela é uma das técnicas que eu olho, mas eu sempre analiso junto com as progressões, que a gente chama de progressões secundárias, com os trânsitos, os eclipses. É um pacote, digamos, de técnicas para que a gente consiga dar essa orientação. E olha, podem falar o que for, nunca a gente vai substituir o fator humano nisso. A gente pode ter software, pode ter site que vende. Por exemplo, tem muito site aí que vende à parte o cálculo da Revolução Solar. Eu não faço isso porque não tem consistência. A gente tem que combinar a Revolução Solar com outras técnicas, né? Então, assim, esse trabalho de combinar e analisar, não tem IA que faça. E, sinceramente, é como terapia. Não vai ter IA que vai conseguir fazer. Eu comparo com terapia porque eu até entendo, por isso que eu fui buscar formação em psicanálise, eu entendo que mesmo sendo num âmbito mais místico, mais holístico, mais esotérico, eu entendo que o meu trabalho é sobre saúde mental, tá? Eu trabalho com a saúde mental das pessoas. A consulta tem que ser algo que oriente, que seja saudável, que promova uma relação saudável com o mundo, com as coisas, com o universo e até com as previsões astrológicas. Perfeito, Virginia. É exatamente o que você falou, nada substitui o ser humano, né? A verdade é essa. Por mais tecnologia, por mais que a gente tenha, né? Se a gente deixar acreditar só que o IA, ou enfim, a máquina vai trabalhar pela gente, enfim, alguns ainda acham que isso acontece, mas gostar de ser enganado, né? Nada profissionais competentes, sérios, que vão dar as respostas, né? Porque é muito fácil a gente muitas vezes ser efetivamente enganado, entre aspas, aí, que nem você falou, e às vezes enganado de uma maneira que pode trazer transtornos posteriores aí nesse sentido. Virginia, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltaremos para o último bloco do Jornal em Foque. Aí, obviamente, é uma pergunta que muita gente vai perguntar, mas eu já te antecipo, quais são as tendências dos 12 signos aí para 2026? A gente fala sobre isso no último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque.
Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do BocNews no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do BocNews no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do BocNews. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Toda virada de ano guarda um significado, mas algumas marcam para sempre. Em Santos, a festa vai começar na areia, ao lado de quem importa, aproveitando shows inesquecíveis. E a noite ganhará um brilho diferente quando o céu se acender por 14 minutos. Não serão só fogos, você verá as memórias de um novo ano nascendo diante dos seus olhos. Porque os 480 anos de Santos começarão com o pé direito. Neste Réveillon, venha fazer parte dessa história. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje. Passa muito rápido aqui nesse último programa de 2025 com a com a Virgínia Gaia, que é astróloga, psicanalista também, né? Ela que é especialista não só em astrologia, em tarô, autoconhecimento, conhece muito e é colaboradora aqui do BocNews. Todo início de semana você tem sempre a coluna da Virgínia aqui nas nossas páginas do bocnews.com, sabendo aí com dicas importantes para os signos. E aí pegando esse gancho também, Virgínia, sobre os signos, obviamente as pessoas ficam na expectativa. O que esperar de 2026? Mais ou menos aí por cada signo, se é que é possível. É claro que você explicou muito bem aí, essa série de composições são quase 100 técnicas para poder identificar aí o mapa astral de uma pessoa, mas assim, quais são as tendências? Você já falou muito bem de Áries, falou também de Leão, mas quais são as tendências aí para 2026, de forma geral, para os signos? Vamos falar signo a signo? Oi, Virgínia? Oi. Você
Você quer falar signo por signo ou de uma maneira geral? A gente tem aí mais ou menos uns 15 minutinhos ainda, ou um pouquinho menos aí. Você puder, acho que por signo aí, porque as pessoas, né? E quem que tiver interesse, vai lá nas redes sociais da Virgínia, tem no site da Virgínia Gaia também, está tudo disponível lá. O Felipe está rapidamente colocando as redes sociais, e aí pode mandar lá mais informações em inbox, né, Virgínia? E aí a pessoa que tiver interesse, ela pode se aprofundar mais. Mas isso mais ou menos de forma geral aí, que você coloca aí por signo, ou por, né, você falou, por exemplo, fogo, ar, se você preferir também nesse sentido, fica à vontade. Vamos dar um geralzão aí para cada signo, só para dar uma... Né, é aquela coisa, é só o signo solar. Fica aqui a dica, então, também para você, se você sabe que é o ascendente, acompanha as previsões aqui para o seu ascendente também. Vamos dar uma pinceladinha. Sempre dá para dar uma palhinha, digamos assim, ainda que seja, digamos, uma análise meio superficial, dá para a gente falar assim. Então, vamos lá. Começando pelos arianos. Olha, eu diria o seguinte, os arianos têm um ano bem importante. Saturno entra agora, chega para ficar no signo de Áries. Então, olha, é um momento de, primeiro, estruturar planos, fazer as coisas com muito planejamento e explorar seus talentos pessoais. Saturno está chegando no teu signo, Júpiter vai também entrar ali em relação ao teu Sol, na área que fala de talentos pessoais. Então, Ariano, o negócio é o seguinte, foco muito na carreira, olha ali para o que você quer conquistar, pense no longo prazo para tudo, sem decisões de curto prazo, e vamos crescer, usar melhor os seus talentos. É hora de você ser líder, que você tem isso naturalmente, mas saber exercer isso com sabedoria para você ganhar mais espaço. Vamos aos taurinos agora? Bom, signo de touro, o que a gente pode falar aqui para os taurinos? Os taurinos vão entrar numa fase bem mais reflexiva, é um momento de estar mais próximo da família, é um momento de também se entender. Eu acho que, assim, ele está num momento reflexivo, ainda que ele esteja ali buscando as amizades certas, as pessoas certas. Então, assim, eu diria que o taurino está um pouquinho mais na dele, está mais seletivo com os relacionamentos dele, mas é um momento importante para ele também separar o joio do trigo, quem realmente é íntimo e quem não é, e conseguir ali também cuidar dos temas domésticos, dos temas familiares. É um ano interessante para reunir pessoas da família, é um ano interessante para expandir a família, o taurino que quiser. Então, e outra, um ano muito importante para o taurino cuidar da espiritualidade dele. Saúde emocional, saúde mental e espiritualidade são super em alta dos taurinos. Por sua vez, os geminianos estão num momento de olhar para o futuro e saber onde que eles podem investir as fichinhas dele, né? Onde você vai botar ali, apostar suas fichinhas. Então, geminiano, primeiro, tenha foco, tá? É importante nesse ano traçar planos, não se dispersar e, especialmente, utilizar melhor o seu tempo. Lembre-se, geminiano, que tempo é dinheiro e neste ano de 2026, você precisa colocar esse ponto em prática, tá? Por sua vez, os cancerianos. Bom, primeiro, os cancerianos estão terminando, né? A gente tem primeiro, assim, até junho, Júpiter ainda está no signo dele, então tem muita oportunidade aí para os cancerianos explorarem, para os cancerianos crescerem. É um ano também de muito aprendizado, canceriano. Aproveita para estudar, aprenda para você poder depois aplicar na sua carreira. O ano pede dedicação para os seus estudos, dedicação para o investimento. Invista em conhecimento esse ano, porque isso pode fazer toda a diferença para depois você crescer na carreira e até outras áreas ali da sua vida. Leoninos, por sua vez, recebem Júpiter a partir do segundo semestre, né? Final de junho. Recebem o Júpiter no seu signo. Então, Leonino, o momento é de crescimento, tá? Importante também, para aproveitar esse crescimento. Saber estudar, investir em conhecimento, é outro signo que precisa também investir em conhecimento. É outro signo também que eu acho que, especialmente esse ano, evitar atritos desnecessários, especialmente do ponto de vista ideológico, né? Em relação à religião, à crença. Eu acho que, assim, veja, Leonino, aquilo que realmente você gosta, que realmente combina com você, e não
assim, não se estresse com quem pensa diferente. Aprenda a lidar com isso de uma maneira leve, tá? Eu acho que essa é uma lição bem importante para você. Por sua vez, os virginianos estão num pique de relacionamento super forte. É o momento ali de saber quem é quem, especialmente em relação às amizades, tá? Virginiano, eu acho que assim, veja quem é parceiro, quem está do lado, aprenda a trabalhar bem em equipe. Isso é fundamental para você esse ano, tá? E saiba também, não se exponha demais, evite falar demais de você, seja prático, procure assim dividir, compartilhar com quem realmente merece. Diana, especialmente que for casado, entrar em algum relacionamento, esteja bem atento para saber estabelecer limites e saber quem realmente merece esse espaço todo na sua vida. Para os librianos, por sua vez, tá? É um momento também de olhar muito, são outros que estão muito focados no tema das relações sociais, não só de relações afetivas, mas das relações de trabalho muito fortes. E outro também que precisa saber dosar melhor, saber, digamos, levar na esportiva, pessoas que têm diferenças, pessoas que não são mais ou menos do mesmo jeito, mas especialmente no campo do trabalho, saber lidar melhor com tudo isso para crescer em conjunto, tá? Libriano é um momento de saber crescer em conjunto, de ter foco ali nas questões também profissionais, tá? E pensar no longo prazo. Se vier fazer sociedade, alguma coisa nesse sentido, faça com quem realmente vale a pena, tá? Escorpianos, por sua vez. Olha, escorpiano, muito trabalho este ano, tá? Escorpiano é o seguinte, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, você precisa se organizar, cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental, para você poder crescer. É um ano que promete crescimento desde que você esteja bem com você mesmo e que você esteja num ambiente profissional bacana, um ambiente que faça você produzir, tá? Isso é bem importante. Para os sagitarianos, é uma fase muito interessante dele se descobrir, estar muito próximo da família, sagitariano, de repente, que tem filho, ou que quiser estreitar laços com o filho, ou que esteja pensando, de repente, em aumentar a família, é um momento muito legal. Sagitariano também tem que aprender a unir diversão com aprendizado, porque é outro signo que também precisa investir em crescimento, também precisa olhar para onde ele quer chegar, e aí pensar o que ele precisa ali acumular de conhecimento para isso, tá? Capricornianos estão também numa pegada super forte com temas familiares, tá? Capricorniano, o negócio é botar ordem na casa, literalmente, tá? Temas domésticos, assuntos de casa, capricorniano que tiver com problema dentro de casa mesmo, de família, mas também de moradia, então precisa resolver isso para que você consiga ficar tranquilo esse ano. Outra coisa também, saiba separar. Se você tem sócios dentro de família, tem negócios com a sua família, é o momento de você também saber separar, tá, Capricorniano? É aquilo. Você tem que saber dar limite e saber para você poder viver melhor esses seus relacionamentos, tá? Aquarianos, é um momento que o aquariano está sociável, está podendo fazer muitos contatos, está podendo ampliar também conhecimento, fazer cursos curtos, querer crescer com tudo isso. O aquariano também está numa fase muito boa de conhecer pessoas e expandir o círculo social. De novo, fica aquela dica. É bom conhecer, é bom explorar, buscar a sua turma, mas não se expor demais também, tá, aquariano? É uma hora de você olhar para os seus relacionamentos e planejar até. Quer fazer planos de casamento, se juntar, é um momento bom para isso, tá? Então, fica aí a dica para os aquarianos, que pode ser um bom momento ali para conhecer alguém, quem sabe, né? Para quem está solteiro. E para quem está em algum relacionamento, é um momento bom também de, vamos lá, vamos apimentar essa relação, vamos manter essa relação, porque se não estiver bacana, pode também criar ali uma tensão. Aquarianos, os aquarianos, a gente já falou. Piscianos, então, estamos fechando os últimos. Piscianos. É um momento importante do pisciano pensar no como ele pode ser mais produtivo. É um momento de produtividade em alta, mas que precisa ser bem explorada. E essa produtividade não só trabalhar mais, mas trabalhar de uma maneira mais
rentável, melhor. Aliás, esse ano, excelente momento para você se organizar financeiramente. Se está com dívida, se não está organizado, bota as contas em dia. Esse ano é um momento bem bom para você se colocar nessa maneira e você se organizar, porque, olha, se você fizer a lição de casa direitinho no investimento, a tendência é que você cresça e não esqueça, também é um ano de bastante trabalho. Então, vamos lá, vamos trabalhar e vamos organizar as finanças. Acho que é importante que quem vai assistir sempre se identificar, realmente, trabalho demais, preciso, enfim, uma série de questões aí. Quero agradecer você também. Tem algum signo específico agora para 2026? Dentro desses 12 que você citou aí, algum especial, que é o ano desses dois signos, Áries e Leão, são os signos da vez aí, 2026? Ou outro signo também? Cancerianos no início do ano, porque Júpiter ainda está em Câncer e fica até final de junho, então tem todo o início, o primeiro semestre. Então, cancerianos, aproveitem esse momento. Tem mais um semestre aí de Júpiter no seu signo para você aproveitar essa possibilidade de expansão, de abertura para oportunidades, para estudar, para aprender. E aí a gente tem, a partir do segundo semestre, final de junho, na verdade, ingresso de Júpiter em Leão, e aí os leoninos vão viver esse simbolismo jupiteriano de aprendizado, de crescimento, de expansão, de viagens. É uma coisa, aproveitar essa oportunidade. E eu diria que para os arianos, que é logo no comecinho, já em fevereiro, que Saturno ingressa em Áries, é aquilo. Saturno, muitas vezes, ele fala de restrições, de transformações. Ele tem essa ideia, era conhecido na astrologia na antiguidade como o senhor do karma. Não temam Saturno. Façam as lições fazendo a lição de casa direitinho, Saturno tende a premiar também quem sabe fazer as coisas. Então, aproveitem para fazer as coisas pensando no longo prazo e para poder se beneficiar dessa passagem de Saturno pelo seu signo, que não é só 2026, ele ainda fica e se estende ali até 2027 e até pedacinho de 2028 também. Virgínia, quero agradecer muito tua participação, tua presença, teus esclarecimentos, Você sempre brindando aí com seus conhecimentos aqui no Boc News, no nosso site também, e finalizando aí o ano 2025 conosco. Quero agradecer muito, sucesso aí, E por favor, fique à vontade aí para quem quiser conhecer mais o seu trabalho aí nas redes sociais, enfim. Muito obrigado mesmo pela sua presença, um feliz ano para você que está começando aí, hoje a gente está finalizando 2025, um feliz ano para você em 2026, para você e toda a sua família. Muito obrigada, eu que agradeço aqui, mais um ano aí de parceria. Deixar um recado aqui para as pessoas, gente, vamos olhar para a astrologia com um olhar crítico também, para a gente saber aproveitar a astrologia de uma maneira realmente produtiva. Estava aqui falando assim, essa coisa de inteligência artificial, de muita coisa automatizada, não deu bom resultado, não vem dando bom resultado essa coisa de terapia, de orientação por meio de inteligência artificial, também não vai dar certo com a astrologia. Então, busque orientação com gente séria, de forma bacana. E olha, um 2026 maravilhoso é para todo mundo. Lembrem-se, é um ano de explorar talentos pessoais, é um ano de produzir com propósito, de fazer respeitando a sua essência. Então, busque o teu caminho, que o universo conspira ao favor daquele que sabe a sua grande lenda e sabe onde é que está o seu talento de verdade. Obrigado, Virgínia, um feliz ano para você e, é claro, você também, internauta, telespectador, nosso ouvinte aqui do Jornal em Foque. Estamos com esse programa finalizando 2025, mas a gente continua aí ao longo de 2026, aliás, em janeiro, completando 5 anos no ar, de forma ininterrupta, trazendo mais de 1000 convidados, mais de 1000 programas também, que as pessoas puderam participar do Jornal em Foque. A gente está nesse período aí de festas, depois ao longo agora de janeiro também, vários programas gravados, vários deles inéditos, algumas reprises, mas uma oportunidade para você ver ou rever os nossos programas. Tenha um feliz 2026 para você, para toda a sua família e muito obrigado. Até 2026, está batendo a porta aí. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Lembrando, se você quiser, o programa está disponível nas nossas redes sociais, no nosso site bocnews.com e reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário na Rádio Santos FM. Tenham todos uma feliz passagem de ano, um feliz Réveillon e até 2026. A gente se vê. Tchau, tchau.
Toda virada de ano guarda um significado, mas algumas marcam para sempre. Em Santos, a festa vai começar na areia, ao lado de quem importa, aproveitando shows inesquecíveis. E a noite ganhará um brilho diferente quando o céu se acender por 14 minutos. Não serão só fogos, você verá as memórias de um novo ano nascendo diante dos seus olhos. Porque os 480 anos de Santos começarão com o pé direito. Neste Réveillon, venha fazer parte dessa história. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.